Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no podcast de hoje, você que gosta de histórias transformadoras, de pessoas que tiveram a sua vida transformada por aplicar princípios, mas também que aplicam princípios que transformam a vida de outras pessoas, você tem que acompanhar até o final, porque esse episódio vai ser incrível, porque eu estou recebendo aqui essa que já posso chamar de amiga já. Essa eu posso chamar de amiga. Débora Oliveira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, poder dividir um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu trabalho. Estou muito feliz, de verdade, de poder estar dividindo com todos vocês um pouquinho da minha trajetória. Ô, Débora, na verdade a gente fica muito feliz de receber aqui porque, por amigos que a gente tem em comum, Sim, contatos sim. que a gente tem em comum, a gente fica sabendo um pouco do que você faz e de como as pessoas são impactadas com o seu trabalho hoje. Mas a gente sabe que para você chegar no nível de atuação que você tem hoje, tem toda uma bagagem, uma trajetória aí por trás. E a gente vai falar, hoje você atua na área do direito, em uma das áreas, das diversas áreas do direito, mas como que a profissão chegou até você? Era um sonho ser advogado? Foi aquela coisa da família querer que você fosse advogado? Como é que o direito chegou na sua vida? Então, Thiago, é uma história assim que me mexe bastante, né? Porque quando eu era pequeno, mais ou menos nos meus 12, 13 anos, eu fui com meu pai no banco. E meu pai, por ser um homem negro com pouco estudo, ele foi muito destratado. E ali eu decidi, eu nunca mais deixo nenhum dos meus passar por o que passou, né? Que é bem normal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, depois eu comecei a fazer, meu primeiro trabalho foi com 12 anos, guardia mirim, para quem é dessa época sabe, né? E aí eu trabalhei no Sasson, que é um convênio da prefeitura, e lá eu trabalhei com jurídico, e parece que foi mais afirmação daquilo que eu gostaria de ser. Trabalhei ali por quase 10 anos, entre ser estagiária, depois fiquei maior de idade. E aí, quando eu entrei 17 para 18 anos, que eu poderia fazer a primeira faculdade em Direito, meus pais me limitaram um pouco ainda. Falaram, não, essa menina é muito novinha, ela vai pegar muita informação e eu não sei se ela tem uma segurança para passar de forma correta. Aí eu me formei, minha primeira faculdade em Administração. Fiz 4 anos no NIP, me formei com 22 anos. Depois disso, no ano seguinte, eu comecei a fazer faculdade de Direito e me formei com 27, né? E aí eu consegui realizar e consegui ser exatamente o que eu nasci para ser, que é uma advogada, a coisa que eu mais amo fazer hoje, né? Nossa, Débora, você me É. deixa arrepiado com essa história e emocionado porque a gente entra nessa questão da pessoa encontrar na história da vida dela alguma situação onde a vocação dela está ali, né? E foi no meio de uma dor, né? No meio de uma dor social que você encontrou ali a sua vocação. Mas depois de formada, você procurou uma especialização e entrou no mercado de trabalho, mas não exatamente na área que você atua hoje, né? Exato. Eu fui me formar, né? Eu comecei a fazer a faculdade de Direito aqui em Ribeirão Preto. Tive uma oportunidade do meu primeiro estágio na Defensoria lá em Campinas. Aí eu me transferi para Campinas, me formei lá. Já atuando na área, né, como advogada, eu trabalhei no escritório tributarista, e aí eu acabei fazendo a minha primeira pós-graduação na Unicamp, né, gestão tributária, aonde que eu exerci por alguns anos, 2 ou 3 anos após a minha formação. Assim, o tributário é gostoso de se trabalhar, se ganha muito dinheiro, mas para nós mulheres, eu como eu me formei muito nova, mulher, eu tive muita dificuldade nessa área, tá? Para quem quer ganhar dinheiro é uma área muito bacana. Dizem que é a área do direito que se paga melhor, né? Dizem que o advogado trabalhista precisa de muito miudinho para poder chegar no salário legal. O criminalista tem ali alguma coisa que é interessante, mas o tributarista dizem que é bem remunerado. Sim, além de ser muito bem remunerado, o trabalho ele é mais, como que eu posso explicar? Ele é menor, né? Porque no tributário são apenas 5 peças. Diferente do criminal, que são 21 peças que você tem ali para fazer uma ótima defesa para o seu cliente, no tributário não, são 5 peças que você vai trabalhar eles ao longo da sua carreira, né? Mas assim, eu gostei bastante. Se eu te falar que eu não tive bastantes experiências bacanas, eu tive bastante sobre isso, mas eu não me identificava ainda sobre o meu propósito como advogada, não era essa área. Então eu acabei vindo para Ribeirão Preto, né, após o falecimento do meu pai, e com isso resolvi mudar de área, mas ainda assim sendo advogada. E quando você decidiu mudar de área, dentre as áreas do direito e também relacionado a buscar um lugar para você
atuar como advogada? Como que aconteceu isso? Para que outras áreas você se enveredou? Então, Thiago, eu pensei em várias áreas, tá? A última que eu gostaria de verdade é a que eu atuo, pra te falar a verdade. Porque assim, hoje eu moro com uma idosa. E eu tenho um carinho muito grande pelos idosos. Uma pela minha mãe, outra pela empatia de uma pessoa muito vulnerável, que é a situação que ela se encontra hoje. E aí, o que que acontece? Eu não queria trabalhar com o previdenciário porque o meu coração ele é muito mole para cobrar, né? Eu sei que é claro que quando a gente trabalha em algo que a gente ama, a gente tem que ter a remuneração para a gente conseguir atingir todas as áreas. Mas a princípio eu não queria. Só que como abriu a primeira oportunidade, teve um processo seletivo aqui em Ribeirão Preto, no CRAS, né, pela prefeitura, e aí eu me vi, falei, gente, eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu fazia algumas áreas, direito civil, família, criminal, com alguma amiga minha, Gisele, doutora Gisele também, né, para agregar, para voltar a sentir Ribeirão Preto. Mas quando abriu essa oportunidade, eu pensei, eu quero conhecer a parte mais vulnerável da cidade, porque era uma parte que já me buscava aos poucos. Porque eu já fazia algumas ações sociais, mas eu não conhecia de fato. Mesmo eu sendo uma menina que morei na Dom Carmo, que é um bairro mais simples, né, eu nunca tinha frequentado uma comunidade. Então, por mais que eu vim de uma família simples, graças a Deus, eu tive um suporte, uma base bem bacana referente para estudar, né, um amparo bacana. Então, eu não tive o conhecimento de fato que era uma comunidade. Então, eu queria conhecer de fato. Aí abriu esse processo seletivo, eu fui. Né? Na época que eu fui, ainda minha mãe, minha família falavam, é uma loucura, porque o que você ganha lá, você não paga nem a parcela do seu carro. Mas eu queria muito conhecer o outro lado. E aí eu me encarei, então eu trabalhava no CRAS, né, fazendo um cadastro único, entendendo a necessidade maior, e fazia o meu particular para conseguir me manter e conseguir me realizar nas duas áreas, que era o meu conhecimento, né, com as partes mais vulneráveis, e também pagar as minhas contas, que é o mais importante. Trabalhei no CRAS por mais ou menos uns 2, 3 anos. E aí foi aonde que eu conheci a área que eu trabalho hoje, são as ONGs com pessoas em situações de rua, que é a área. E dentro dessas ONGs, hoje você atua em várias ou tem alguma ou outra específica que você dedica mais tempo hoje? Então, na realidade, hoje eu presto serviço tanto para Santa Dulce, que é uma casa de acolhimento para pessoas em situações de rua, idosos ou pessoas com deficiência, seja física, mental, psicológica, né? E também, depois já estava ali já uns 6, 7 meses, aí lançou uma nova casa, que também é Santa Terezinha, que também é uma casa de acolhimento para pessoas que estavam em situações de rua, também homens, né? Que ali nós atendemos pessoas, homens de 18 a 59 anos. Se por alguma aventura, nosso acolhido, eu falo anjinho, né, porque ele se torna né, familiar pra gente, se torna mais do que 59 anos, se torna idoso, aí ele teria que ser transferido para Santa Dulce mesmo, que também é uma casa de acolhimento. E antes da gente entrar, porque eu vou querer, da minha curiosidade aqui, entender todos os mecanismos que a gente tem hoje no nosso país e até no município, que ajudam a assistir, a acolher essas pessoas. Mas antes da gente entrar nesses detalhes técnicos, para você tirar as nossas dúvidas, dentro do seu trabalho, você disse que essa área estava te puxando, te puxando. E agora você atuando nessa área, eu imagino que tem algumas histórias que sejam mais impactantes, assim. Você atende muita gente, mas existe aquele atendido ali, aquele cliente ou aquele anjinho, enfim, existe aquela pessoa, aquela história que te toca mais. Tem algumas histórias que você poderia compartilhar com a gente? Sim, sim. Tem várias histórias, algumas que são positivas, né? Porque o meu trabalho, por mais que a gente se dedica muito, pela situação que se encontra hoje, tanto Ribeirão Preto, entre outras áreas, é uma situação que você ajuda um e vem 10, precisando da mesma demanda, tá? Então, assim, existe uma história, que eu não vou citar nomes, mas é um fato fictício, que é uma senhora, porque como eu compartilho muita coisa na minha rede social, então hoje eu percebo que as pessoas na minha rede social, elas me marcam muito em situações que quando ou um idoso ou uma pessoa que se encontra com todos os seus direitos violados. E por mais que meu Instagram, uma coisa particular, eu não consigo ainda separar, então eu acabo atendendo as pessoas no final de semana, sábado, domingo, enfim.
E tem uma idosa, né, de 79 anos, que mais de 10 pessoas me marcaram no Instagram. Doutora, olha esse caso. Por quê? Porque como eles já sabem que eu trabalho com pessoas de alta vulnerabilidade, seja pessoas em situações de rua ou pessoas que se encontram totalmente com os direitos violados pela família, eles acabam me marcando referente a isso. E tem essa idosa, né, que me marcaram, foi uma coisa muito difícil, assim. Ela tem 79 anos, ela estava morando num fundinho, assim, que estava totalmente de uma situação muito precária, tá? Não tem, tá cortado energia, tá sem água. Ela, quando eu cheguei até ela para conhecer, ela já estava praticamente 3 dias sem banho, sem se alimentar corretamente. E quando os vizinhos, porque foram os vizinhos, a comunidade que me marcaram referente a isso, eles me chamaram a princípio para eu ajudar, porque ela, como é uma idosa muito carismática, ela acabou acolhendo um morador de rua na sua residência há 2 anos atrás. E esse morador de rua veio com seus vícios, vícios de bebida alcoólica, entre outros vícios. Então, quando me marcaram referente a ela, ela estava sendo agredida por ele, porque acho que bebia demais, ele não tinha renda nenhuma, né? Ela é uma senhora aposentada, mas ela é uma senhora aposentada que ela tá cheia de empréstimos indevidos. Ela tá cheio de dívidas com a agiota. Por quê? Porque ela tem filhos, mas assim, acabou acontecendo que entre filhos, vizinhos, pessoas que aproveitaram da situação dela, ela tem um benefício, só que ela não tem mais renda nenhuma. Então ela estava vivendo dessa dependência. E quando ela acolheu esse idoso, que é uma outra pessoa que também já estava inteirando 65 anos, trouxe consigo todos os problemas dela. E aí ela também entrou no vício da bebida, entre outras coisas. E quando me pediram ajuda para ajudar a retirar esse idoso da residência dela, né, que era o maior problema. Pois bem, eu fui lá, tentei conversar, conhecer primeiro eles, né? Chamei na época, eu avisei o meu namorado, que era o Carlos Biasoli, para que a gente conseguisse ir lá, entender essa situação, entender a história dela. Aí ele prontamente foi comigo lá. E aí nós chegamos lá, tava uma situação muito caótica, muito triste, né? E aí eu tento sempre conversar com ele de uma forma que o que eu vou dizer é benéfico para ele e não para mim, não algo que eu quero para mim. Porque quando você enxerga o problema da outra pessoa, você tem que conversar com ela baseado nas informações que ela tem até ali e não o que eu tenho, que é mais fácil. E aí, com isso, eu conversando, e ela tava irredutível pra eu tirar ele de lá, de dentro. Ela não queria de jeito nenhum. Não, daqui ele não sai, daqui ele não sai. Só que aí eu tentei mostrar pra ele que, ó, você já tá com quase 65 anos, vamos fazer um benefício pro senhor, porque... Não, mas eu já tenho advogado. Eu falei, pois é, mas assim, não tirando o direito do advogado no previdenciário, que cobra os seus honorários, mas eu estava ali disposta a fazer o benefício de forma totalmente voluntária, né? Iria levar ele para uma instituição onde que ele poderia ficar acolhido, né? Ele teria roupa nova, comida quente, que é uma das casas que eu já atendo, então eu conseguia ter esse remanejo. E eu conversando com ele, acalmando, explicando, ele prontamente, né, de uma situação onde que todas as vizinhanças, as pessoas estavam tentando tirar ele ali há meses, eu, graças a Deus, né, eu acredito muito na espiritualidade, conseguiu me colocar as palavras certas e depois de meia hora, 1 hora, ele, não, doutor, então eu vou com você. E eu ali, colocando ele dentro do meu carro pessoal, levando ele para a instituição, e ali ele ficou, e ali ele se encontra até hoje, né? E aí com isso eu consegui fazer um trabalho com ele, a princípio, porque não é fácil, Thiago, a gente desvincular um casal de 2 anos, por mais que se encontrou há pouco tempo. Sim. Né? Mas ela sentia muita falta, ele também queria a todo momento sair da instituição para voltar, então eu tive que fazer um trabalho ali com ele, né, para que ele ficasse com a gente, então tive que regularizar o documento. E aí, regularização de documento, eu verifiquei que ele tinha uma ordem de prisão domiciliar, né, que ele cometeu alguns crimes antigamente, então eu consegui convencê-lo a ficar na instituição, onde ele se encontra até a presente data. Com isso, era muito mais fácil eu achei que seria muito mais fácil trabalhar, porque os vizinhos, a princípio, me pediu isso. Eu, né, ajudei, tirei ele de lá de dentro. Aos poucos eu ia lá e eu via que os vizinhos também não conseguiam ajudar ela. Porque ela já tinha um problema de vício, de bebida. Então eu cheguei lá, teve dia que ela também estava 2 dias sem tomar banho, dormindo na rua, chorando demais pela falta do possível companheiro. E aí eu tive que fazer um trabalho com ela agora.
E aí eu conversando aos poucos, sempre ia lá um pouquinho, levei a minha mãe, que é uma outra idosa, cadeirante, para tentar conversar com ela, né? Porque de idosa para idoso fazendo. E aí eu consegui convencê-la, depois de muito tempo, também ir para uma casa de acolhimento. Porque eu não sei se você sabe, Thiago, aqui em Ribeirão Preto nós temos algumas casas de acolhimento tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para pessoas com deficiência, quanto para idosos, separados, né? Então eu consegui, né, achar uma vaga. Ela se permitiu ajudar depois que ela viu, né, que eu estava ali para ajudar ela nas condições dela. E ela se permitiu, onde que eu coloquei ela numa casa de acolhimento, né, para mulheres, onde que ela se encontra fazendo um tratamento, né, lá. É claro que é uma situação muito difícil, porque você tem que quebrar todas as informações que ela já tem há muitos anos. Ela é uma senhora abandonada pela família, cheio de empréstimos, sem renda nenhuma, com 2 cachorrinhos que era ali a companheiro dela, mais o... Então é tudo muito difícil. Mas hoje ela, né, tá lá na casa de acolhimento também, fazendo um tratamento, né? Ela estava tendo muitas visões, porque eles identificaram que ela estava com infecção de urina, porque hoje os Nossa. idosos, não só os idosos, tá? Mas todas as pessoas que começam a ter alucinações do nada, a gente tem que tentar entender da onde que vem. E ela estava sendo muito agredida por esse companheiro e ela achava que quem estava agredindo ela era o demônio. Em nome pelo companheiro, para você ver a situação que se encontrava. Tava Então hoje ela alucinando. tá, exatamente. Então hoje ela tá nessa casa de acolhimento, tá fazendo tratamento no CAPS, que é a parte de psiquiatria, tá fazendo tratamento por conta da infecção de urina, ela tá se cuidando, mas assim, é um passinho de cada vez, porque passa 24 horas, às vezes as pessoas de lá, né, a psicóloga, elas me ligam, doutora, ela quer ir embora. Doutora, ela só quer falar com você. E para mim é difícil isso, por mais que eu queira ajudar muito ela. Só que é difícil porque tem outras pessoas que eu também preciso de ajudar, só que ela se apegou a mim. Então, até isso, existe um trabalho por detrás, né? Mas essa história é uma história que é uma luta, né? Nós vencemos um passo, mas temos muita coisa. E tem muitos idosos ainda nessas condições. Porque no tempo que eu trabalhei no CRAS, eu peguei muito idosos com situações de escravo do análogo, né, escravidão, e tem muitos, Thiago, tem muitos assim, né, que a gente precisa de trabalhar todos os dias para tirar e dar oportunidade aos idosos ou crianças também, tá? Nossa, Débora, você contando essa história assim tão impactante, é uma história que te impactou, né, que te impressionou, Sim. que te cativou e também, com certeza, quem ouviu essa história agora, sem dúvida nenhuma, você tem coração, meu amigo, você com certeza entendeu o nível que o ser humano pode chegar de vulnerabilidade e se não tiver pessoas com coração disposto e disposto também a trabalhar, né, para o bem dessas pessoas, essas pessoas vão ficar desassistidas e vão viver essa vida triste, né, e miserável de quem não é acolhido. Não é acolhido com seus direitos, não é acolhido, né, por carinho da família. Mas, Débora, baseado nessa história, eu consigo puxar alguns ganchos para tirar algumas dúvidas. Eu imagino que devem existir muitos casos parecidos com esse, e eu queria saber juridicamente como resolver isso, né? Como você identificar e como resolver. De idosos que têm lá o seu benefício, conquistaram, às vezes com muito esforço, o seu benefício, seja uma aposentadoria, uma pensão por morte, alguma coisa nesse sentido, e essas pessoas são subtraídas tanto por parentes, pessoas que estão próximas ali, mas também algumas instituições que eu ouvi falar que também oferecem um empréstimo, sendo que você nem precisava, mas a pessoa consegue alguma autorização e você acaba fazendo uma dívida, tem um dinheiro na sua conta que você nem queria. Como que você vê essas situações e qual é o melhor caminho, né, para resolver essas questões? Olha, Thiago, depois que eu comecei a trabalhar no Santa Dulce, que é a casa de acolhimento para idosos, eu fiquei esperto até com a minha mãe, assim. E é uma coisa que eu falo para todos os filhos que têm um idoso acima de 60 anos, fica muito esperto, né? Porque o inimigo está do lado. Às vezes a gente acha que, nossa irmã está cuidando muito bem, né? Vou fazer apenas uma ligação, uma videochamada esporadicamente. Não, a gente tem que ficar em cima. Porque isso acontece com muitas famílias. Quando eu cheguei lá no Santa Dulce, o que eu mais me deparei que são idosos, né? Cheio de empréstimos. Eles têm consignados, assim,
tanta proporção que foi feito por terceiros, foi feito pela instituição. Às vezes o idoso vai lá receber seu benefício pela primeira vez, o banco oferece para ele cartão de crédito, seguro de vida, seguro de carro se ele nem tem carro, seguro, entre vários... Para você entender, tem moradores, né, que estava lá com a gente, que eu verificava que o benefício dele era descontado. Seguro de automóvel, sendo que ele era morador de rua, seguro de casa, sendo que ele mora na rua. E quando eu pego um idoso assim, a primeira coisa que eu faço, né? Eu sempre verifico como que está a documentação dele, verifico sempre, eu faço uma análise jurídica referente se ele está sendo processado por alguma coisa, quais são as dívidas que ele tem, dou uma olhada no benefício dele. A primeira coisa que eu pego, eu cesso todos os cartões que existem. Se está com a família, se não está com a família, eu mando cancelar todos eles e faço uma segunda via. Baseado nisso, eu verifico qual é a possibilidade de eu conseguir cancelar, principalmente quando ele está numa instituição com essa situação de vulnerabilidade. Eu peço, pelo menos na minha instituição, o cancelamento de todas essas verbas, de todos esses empréstimos indevidos, tá? Porque é possível. Porque... Isso que eu ia te perguntar, é possível isso? Sim, Se você possível. consegue juridicamente provar que aquilo foi feito por um terceiro, que o beneficiário não está sendo beneficiado por aquele empréstimo, você consegue cancelar? Sim, porque na maioria das vezes o empréstimo nem cai na conta do idoso. Alguém fez o empréstimo, porque como as coisas hoje são digitais, você pega o número do benefício, você pega um CPF, liga numa financiadora, faz uma simulação de empréstimo, né, e pede para fazer o depósito. E aí eles fazem, vamos supor que o idoso tem 3 contas. Uma em conta do benefício, existe mais 2 contas que você abre aí. Vamos supor, um Nubank ou qualquer outra instituição. E você pode pedir para fazer o depósito em qualquer conta desse idoso. Mas o idoso ele não tem nem acesso a essas contas, né? Então, de forma jurídica, você consegue pedir o cancelamento uma vez que você identifica que foi um fraude. E esse fraude pode estar sendo acontecido pelo vizinho, pela família, por terceiros, às vezes uma instituição, um cuidador, entre outras coisas. Então, é importante todos os filhos sempre dar uma olhadinha no benefício. O que está sendo feito, o que foi ofertado, o que ele foi assinado, o que foi feito, por quê? Porque, às vezes, a idosa, ela tem um pouco da sua autossuficiência de ir lá receber o benefício, mas sem querer aperta um botão, pediu mais um empréstimo, caiu um dinheiro dela lá. Ou ela aceitou lá indevidamente um seguro que ela não queria ou ela não sabe, né? Então é importante a gente sempre, pelo menos uma vez a cada 3 meses, que é uma coisa muito simples, só entrar no site do meu INSS, você tem ali acesso ao extrato do idoso e acompanhar, né? Porque é um cuidado, porque cuidar não é só você ligar para saber se tá bem, se não tá, é cuidar de perto, né? Nossa, é cuidar de perto. Débora, você me deixa até, gera um sentimento de revolta, porque, pelo que eu entendi, e como que isso acontece, assim, eu sei que algumas dessas questões, a gente tem os familiares que se aproveitam, as pessoas com o cuidador e tudo mais, mas como são as leis do nosso país, as fiscalizações, porque as instituições financeiras fazem isso que você falou, eu já vi isso acontecer, o idoso vai lá receber, o gerente se aproveita da vulnerabilidade da pessoa para oferecer, né, serviços que aquele idoso não precisa. Tem alguma lei que possa inibir isso? O idoso tem algum mecanismo que, olha, tal beneficiário não está autorizado a fazer empréstimo? Então, Thiago, infelizmente, a maioria das nossas leis, principalmente para defender o idoso ou a criança, ele tem que ser provocado, né? Por conta da deficiência também de funcionários, né? Entre assistentes sociais que seriam o mais tranquilo para ser verificado isso. Ele também tem que ser provocado. Porque hoje Ribeirão Preto é uma cidade muito grande. Hoje nós somos exatamente 8 CRAs, né? Cada CRAS ele cuida de uma quantidade de público. Se não houver a denúncia em si, o assistente social, ele não vai saber no bairro como que está aquele bairro, quais são as pessoas que estão sendo os direitos violados. Então, se não houver a denúncia, se não houver uma ação ativa, né, um vizinho ou alguém fazer uma denúncia, o idoso ele vai morrer sendo lesado, né? Quando eu te falei que eu trabalhei no CRAS, tinha idosos lá que a gente fazia muito o cadastro único, né? O cadastro único nada mais é do que o cadastro que dá direito a alguns benefícios, né?
entre Bolsa Família, BPC, carteirinha do idoso, passe livre, né? Entre vários benefícios, tanto para idosos quanto para os jovens, né? É um cadastro muito bacana. Só que o idoso, ele tem a obrigatoriedade de fazer essa atualização uma vez a cada 2 anos. Se o cadastrador também não tiver um olhar, né, um olhar assim, específico e conseguir enxergar que aquele idoso está sendo lesado, né, alguma coisa está acontecendo errado, a pessoa vai lá, faz a atualização e recebe em nome daquele idoso mais 2 anos. Tanto é que eu trabalhei no CRAI 5, no CRAI 5 eu tinha muito essa atenção, né, que eu chegava no idoso e quando o idoso ele tinha uma certa desenvoltura, eu falava, eu tirava o filho ou eu tirava a pessoa da sala e conversava só com o idoso. E aí eu conseguia sentir se ele estava conseguindo, né, viver do seu próprio benefício, o que ele comprava. Eu fazia perguntinhas pessoais. Você conseguiu comprar uma roupinha, essas coisas para você, para identificar quem é de fato que gastava o dinheiro dele. E nesses casos, nós conseguimos identificar 2 senhores que falavam, eu fico trancado, eu como 2 vezes ao dia. E aí sim você identificava que estava sendo lesionado pela própria família, ou por um amigo, ou porque o idoso ficou sozinho na vida. E aí foram lá, fizeram um benefício para ele não controla, não sabe a senha do próprio benefício, não sabe nem quando. Porque aí eu jogava, olha, você sabe que você está recebendo uns R$ 1.900. Mentira, ele falava, tudo isso? Mas eu recebo só R$ 50 toda semana. Então você percebia, né, pelos gestos, mas isso você tem que ter o olhar de quem está entrevistando. Tem que ter essa preocupação, né? E eu aprendi isso tanto no direito previdenciário, quanto, né, fazendo agora essa minha pós-graduação novamente sobre direitos humanos também, que a gente consegue ter um novo olhar, né? A gente consegue identificar quando uma pessoa está sendo lesada, quando ela está sendo prejudicada, mas existe sim, mas ainda assim, tem a delegacia do idoso, que você consegue fazer denúncia, né? Tem a delegacia normal, que você consegue fazer denúncia, que vai ser investigado. Mas é importante todas as pessoas que identificarem que aquele idoso ou aquela criança está sendo, fazer a denúncia no CRAS, que é com assistente social, que ela vai investigar, ou no conselho tutelar, ou na delegacia do idoso, que aí vai haver um inquérito policial ali e vai ser investigado a situação daquela pessoa que foi denunciada. Débora, antes da gente entrar nesse assunto da delegacia do idoso e da sua nova pós-graduação, eu queria entender, dentro das histórias que você contou e dos exemplos que você deu, você citou essas 2 instituições que você trabalha hoje. E aí você disse que prontamente já conseguia a vaga numa instituição e essa instituição acolhe essa pessoa. Você citou que a pessoa ia ter lá um lugar para dormir, ia ter refeição, ia ter roupa nova. E a primeira alerta que vem assim na minha mente é como que essas instituições se mantêm? Porque para ela ter essa estrutura, para ter um lugar físico para acolher essas pessoas e para ela ter colaboradores e toda a infra que necessita para esse tipo de acolhimento, quem que paga? Como que funcionam essas instituições? Em Ribeirão Preto nós temos várias ONGs, né, várias instituições. A maioria delas tem a parceria com a prefeitura. Então a prefeitura, ela disponibiliza uma quantidade de verba mínima necessária para que essa casa se mantenha, né? Mas é claro que nem toda essa verba é considerável o suficiente, por isso que automaticamente eles estão sempre buscando parceiros, seja parceiros de forma particulares, ou seja através de emenda, seja através de outras instituições para conseguir se manter, né? Pelo menos assim, lá na Santa Dulce, que é a primeira instituição, eu me vi diversas vezes fazendo ações na minha rede social pessoal, né, tendo que levantar, na época que teve muito frio, tive que arrecadar 60 cobertores, graças a Deus deu certo, né, lá como é homens, eu já fiz as solicitações de arrecadações referente à máquina para fazer barbear, porque essas situações eles não conseguem por si só, porque a renda é muito baixa. Sim. E na maioria dessas instituições, a demanda é muito grande, né? Porque pelo menos na Santa Dulce, na Santa Terezinha, eles atendem 50 pessoas. 50 Nossa. homens e 50 mulheres. Então tem que ter para alimentação, tem que ter para transporte, porque todos eles têm médico, tem consulta, tem vários fatores, exames, né? Tem que fazer a documentação. Então tem que ser para transporte, alimentação, higiene, e nem sempre é possível. É claro que quando, né, a pessoa que chega lá, ela chega lá totalmente desamparada. Então, até ela fazer um novo documento,
né, verificar a possibilidade do benefício. Se tem benefício, o que está acontecendo com esse benefício? Isso vai um certo tempo, depois de 2, 3 meses. Depois disso que ela consegue se amparar algumas coisinhas como parte higiênica, básica, necessária. Mas até lá ela fica dependendo de terceiros, que é por conta dessa parceria com a prefeitura e também através de algumas emendas que a gente recebe também de forma política, né? Ô, Débora, aí dentro, inclusive, das instituições, eu tenho mais uma curiosidade, Uhum. que é, depois que essa pessoa ela é acolhida pela instituição e ela chegou lá totalmente desamparada de qualquer benefício, de qualquer auxílio do governo, enfim, financeiro. E aí você consegue colocar a documentação dessa pessoa em dia, consegue lá no INSS ou alguma outra instituição, ela passa a ter uma renda. Essa renda, ela é dividida com a instituição que está acolhendo ela? Como é que funciona isso? Não, é assim, ó. Quando a pessoa, o acolhido, chega com a gente, ele chega. Às vezes tem documento, não tem. A gente tenta analisar caso por caso. Quando ele recebe toda essa verba, pelo menos nas instituições aonde que eu presto serviço e algumas eu dou apoio, né? Apoio voluntário. Apoio voluntário, exatamente. Por isso que eu consigo uma vaga rapidamente para essa idosa, porque eu apoio uma das casas das mulheres, então eu tenho acesso à maioria das coordenadoras, né? Também existe algumas redes protetivas aqui em Ribeirão Preto, onde eu faço parte, então eu acabo conhecendo as pessoas certas para me ajudar em tudo que eu preciso, né? Sim. Que eu acho que vale muito mais do que o dinheiro no bolso quando você conhece as pessoas certas. Então, assim, quando eles chegam lá na instituição, eles chegam com benefício ou sem benefício. Se chega com benefício, eu só faço a atualização cadastral, regularizo o documento dele na cidade e aí eles ajudam apenas ele a receber, mas toda a verba fica para ele. Para as coisas de higiene dele, às vezes ele quer comer um lanchinho, às vezes ele, no dia do aniversário dele, faz festa com o próprio dinheiro dele, né? Mas fica tudo diretamente para ele. Essas instituições, essas casas de acolhimento para pessoas em situações de rua. Pelo menos as que eu trabalho sempre foi assim. O benefício é em total para ele. Legal, interessante. E aí, Débora, você citou Delegacia do Idoso. Eu já tive experiências desagradáveis com outro tipo de delegacia, e aí eu queria que você me falasse como funciona, se funciona, como é que está esse serviço da Delegacia do Idoso. Eu já tive pelo menos 2 experiências desagradáveis acompanhando pessoas na Delegacia da Mulher, né? Onde a mulher foi vítima de agressão ou de assédio, e o lugar onde a gente esperava ser acolhido foi o lugar de julgamento e não de acolhimento, né? Então, é uma situação muito triste, muito desagradável, onde existiria ali uma ferramenta pública para o acolhimento e isso não foi feito. A Delegacia do Idoso, ela funciona e como ela funciona? É claro que tudo tem as suas limitações, né? Mas a Delegacia do Idoso é uma delegacia que o suporte hoje, pelo menos em Ribeirão Preto, ele é muito bem ativo, né? Quando você entra numa delegacia que você faz o registro, né, da ocorrência, num prazo máximo aí de 24 horas, 48 horas, eles já foram até o local para tentar identificar e tentar tirar, né, já de si por si só, a violência que está sendo ferida. Então, vamos supor que é um idoso que está sendo agredido pela família. A primeira coisa que eles fazem é tirar o idoso dessa residência, né? Em alguns casos eles colocam nessa casa de acolhimento ou diretamente no LPI quando há vaga, que é uma coisa que não está tendo em Ribeirão Preto. Sim. Mas eles tiram já de imediato, né, o problema que está acontecendo para depois solucionar de forma criminal e jurídica aquilo que vem sendo feito. O idoso está sendo assim, tá? Na Delegacia da Mulher, eu não sei quando que você foi, né? Hoje existe lá um suporte, pelo menos na delegacia que está acontecendo agora, um suporte, eu não sei se você já ouviu falar de uma instituição que chama Amarelas, que é uma instituição que faz literalmente esse acolhimento das mulheres vítimas de violência, né? É claro que é uma instituição que elas também demanda de recursos, então elas estão tendo um certo trabalho para fazer, elas trabalham de segunda a sexta-feira, mas hoje elas estão tentando fazer esse acolhimento das mulheres vítimas de violência. Então, quando você chega lá para fazer,
você é passado por elas, que é uma psicóloga, uma assistente social, para elas tentarem te entender referente a isso, para depois você fazer o boletim de ocorrência. Mas como elas não têm um suporte financeiro, então eu não sei como que tá essa demanda, quais são os dias que ela está conseguindo fazer esse trabalho, mas na delegacia do idoso tem esse acolhimento, porque tem uma psicóloga que trabalha lá 24 horas, né? Tem uma assistente social que também trabalha dentro da delegacia, que consegue fazer esse suporte, receber essa denúncia e automaticamente ajudar nessa demanda nesse prazo de 48 horas. Ô, Débora, me explica como funciona. Eu sei que para a mulher tem algumas medidas protetivas, né? Que o advogado consegue entrar, a pessoa é vítima de uma violência e essa pessoa consegue ter o agressor afastado, né? Um perímetro de X metros ali do lugar, da casa da pessoa. Para o idoso, tem também algumas medidas nesse sentido? Na realidade, quando acontece nessa situação do idoso, quando é identificado que houve realmente a agressão, eles tiram o agressor, né? Ele tem a voz de prisão ali feita de imediata, principalmente se for um caso em flagrante delito, em flagrante normal, e aí é retirado o agressor de imediato ali, e aí eles dão um suporte, verificando quem da família pode acolher esse idoso, e se não tiver ninguém da família, vai para essas casas de acolhimento. Mas aí, no caso, é retirado automaticamente o agressor da situação. Certo. Aí a gente já vai chegar numa coisa que eu quero super entender, essa questão de quem está eu acredito que o direito é uma dessas áreas, né? Que você não pode parar de estudar, né? Não pode parar porque sempre tem uma novidade, uma jurisprudência nova que é legal você considerar para alguma coisa. Então vocês não param de estudar e você prosseguiu nos seus estudos. Mas antes da gente entrar nesse novo curso que você está fazendo, eu gostaria de entender que dentro dessas medidas protetivas, aliás, dentro dos benefícios que essa pessoa que está vulnerável, ela tem direito, o que hoje nós temos dentro do nosso governo, dentro do INSS, por exemplo, quando você chega em uma pessoa, ela não tem renda nenhuma, tem zero renda. Chegou lá, ela tem a documentação, mas ela já tem mais de 60 anos. O que um idoso tem direito? Não sei quanto tempo ele contribuiu, se ele contribuiu X anos, ele tem direito àquilo. Como que a gente resolve a situação de um idoso, de uma pessoa idosa com zero renda? Então, Thiago, quando eu trabalhei no CRAS, eu identifiquei quais são as maiores preocupações, as maiores necessidades, né? Com isso, eu acabei fazendo uma pós-graduação no direito previdenciário, para conseguir identificar quais são os benefícios para as pessoas de vulnerabilidade muito alta, né? E aí, com isso, eu acabei ficando especialista tanto em entender, uma vez que eu era cadastradora da Bolsa Família, né, e também a aquisição do BPC, né, nada mais é do que o famoso LOAS, que algumas pessoas conhecem. Sim, o LOAS é a lei orgânica, que é o nome da lei, e o BPC é o nome do benefício, que é benefício continuado, né. E aí, com isso, a gente consegue identificar como dividir, né, em qual situação que é para qual, né. Então, existe hoje tanto a Bolsa Família, né, que é um benefício hoje que é de R$600, para todas as pessoas que queiram participar desse benefício, tem que ter o cadastro único, né, com uma renda ali que não pode ultrapassar, né, acima de R$218, essa família é amparada por essa Bolsa Família. Também existe, né, o BPC, que é um benefício que ele ampara todos os idosos acima de 65 anos, que não tenha outra renda, que não é aposentado. Também tem a limitação de 1/4 salário mínimo, tá? Porque o idoso ele pode morar com outras pessoas e ainda assim solicitar o BPC, desde que não ultrapasse essa renda, tá? Mas o BPC também não atende só os idosos, ele atende também as pessoas com deficiência, as pessoas que nascem com deficiência, as pessoas que se tornam, né, deficiente por alguma limitação, ou aquela pessoa que, se fizer uma comparação entre o Thiago com 30 e o João com 30, se eles atendem a mesma expectativa referente àquele problema que ele teve. Então, o benefício, ele também atende essas pessoas, tá? É um benefício que é um benefício de um salário mínimo. Para isso, também, essa pessoa precisa ter o cadastro único, baseado no cadastro único, né? Aí a gente engloba, a gente verifica. Se for um idoso, basta ter os 65 anos,
fazer um documento, né, atualizado nos últimos 10 anos, a gente entra, faz a solicitação, requerimento no INSS e num prazo máximo ali, porque hoje está bem rápido, graças a Deus, uns 45 dias ele já é amparado com esse benefício. Uau. É um benefício frágil, tá? Mas ele é um benefício que o governo federal, ele ampara todos os idosos acima de 65 anos com os seus requisitos necessários. Né? As pessoas que têm a deficiência, que também pode solicitar, porque não é somente para a criança. Às vezes, nasce uma criança com alguma certa deficiência, o benefício ele é amparado para a mãe, né? Que impeça dela ter uma vida ativa, normal. Então, a mãe consegue fazer a solicitação, a avó consegue fazer a solicitação, mediante, né, a deficiência que ela está ali por não conseguir contribuir e trabalhar como ela poderia por conta daquela deficiência. E a deficiência é a mesma coisa, você tem que ter o cadastro único, né, que é feito nos CRAS ou nos SEMAS, que é no Central também. Tem que ter um laudo médico dos últimos 6 meses, né, identificando a doença, né, mais o documento original. Eu, como advogado especialista, eu costumo também fazer algumas perguntinhas para o médico específico, para ele me responder alguns quesitos que vai ser aprovado de imediato benefício de forma administrativa. Nem todos os advogados trabalham assim, tá? Mas como eu conheci o lado, né, de cadastradora, hoje eu sou especialista em fazendo os benefícios tanto para as pessoas em situações de rua, para idosos e também para as pessoas com deficiência, eu já sei a forma de conseguir essa aprovação mais rápida ainda e de forma administrativa, que é porque o judicial não é que ele demora, mas ele uma certa dificuldade. Então, quando a gente consegue de forma administrativa, ele também sai aí num prazo de 45 dias, ele também fica amparado. Mas como ele é um benefício assistencial, ele é um benefício de 12 parcelas, né? Não é igual a aposentadoria, que tem direito a 13º, que é um benefício, né, que não perde de forma alguma. O BPC não. O BPC tem os seus requisitos e as suas formalidades para você ter e manter o seu benefício ativo por muito tempo, que é o importante que as pessoas saibam. Nossa, aqui vocês estão tendo uma aula sobre isso aqui com a professora Débora Oliveira, né? Vocês estão vendo. A gente traz aqui pessoas que conseguem contribuir, estão contribuindo para a sociedade, e você que está assistindo aqui, você também é beneficiado, né, com essas informações. Débora, para você conseguir beneficiar tanta gente, né, com esses recursos, com o seu trabalho, como eu estava dizendo, os estudos não param. Não param. E qual essa empreitada nova de direitos humanos? Conta um pouquinho pra gente. Então, Thiago, quando eu comecei, quando eu entrei na Santa Dulce, eu queria entender da além dos meus olhos. Porque, às vezes, a gente tem o hábito de julgar pela capa, ou por aquilo que a gente sabe, né? E eu queria ter mais sabedoria da além do meu conhecimento, porque meu conhecimento é muito pouco. Porque quanto mais a gente estuda, menos a gente descobre que a gente não sabe nada, Pois é. né? Infelizmente é isso. E aí eu queria entender mais, eu queria identificar e conseguir sentir a alma daquela pessoa baseado aos estudos, né? Tanto é que é muito bacana, assim, tem uma frase que é de um psicanálise, né, suíço, chama Carl Jr., que ele fala assim, que é importante a gente ter muita teoria, é importante a gente ter muito conhecimento, mas quando a gente tem tudo isso e você vai tocar uma alma, você tem que ser uma outra alma tocando aquela pessoa. E eu sentia que eu tinha o lance de ter uma alma tocando na outra alma, mas eu também queria ter a teoria, porque a teoria ela abre portas. O conhecimento nos leva para lugares que você jamais imagina. Então, quanto mais você sabe, por mais que você tenha essa visão que você não sabe nada, mas elas te abrem portas que são imagináveis, elas te apresentam pessoas que vai abrir essas portas necessárias para que você tenha o seu objetivo fim com muita qualidade. E os direitos humanos, eu consigo enxergar sem julgamentos. Por quê? Porque os direitos humanos, né, ele te dá uma amplitude de você entender da raiz. As pessoas, às vezes, elas têm o hábito de julgar, mas advogado de direitos humanos, né, vai defender bandido, vai defender vagabundo. Essa é a opinião daí. Exatamente, mas não é isso. A faculdade, a pós-graduação que eu estou fazendo na PUC de Direitos Humanos, ela me dá uma amplitude de entender da onde que vem aquele comportamento da pessoa de agora. Uau. Ela te ajuda a você tirar situações, sentimentos que você acha que vem da sua régua,
né? Meu namorado até fala muito isso pra mim, o Carlos Biasoni, que eu não posso ficar julgando as pessoas baseado a minha régua, e sim baseado à vivência da pessoa. Sim. E os direitos humanos te dá uma amplitude, te dá uma segurança referente a isso, a você entender que a situação da pessoa foi feita baseado no que ela viveu, né? Então, quando você estuda os direitos humanos, eles te dão sobre o histórico, sobre a origem, né? Por isso que hoje poucos negros, eu vejo hoje negros defendendo o porquê de existir até hoje, né, a cota racial entre, sabe? Eu vejo isso, mas é porque, assim, se você estuda a fundo, né, a nossa briga, tanto racial, né, a defesa das mulheres, né, entre outras É porque pautas existe importantes. um histórico. Exato. Eu hoje, mesmo eu tendo todo esse conhecimento, mesmo sendo uma mulher preta, às vezes eu tenho falas que eu sou corrigida que é enraizado em mim. Por conta da minha mãe me ensinou, por conta que a família dela ensinou ela, e eu me pego, às vezes, fazendo comentários que, se eu tivesse conhecimento de fato, eu não teria feito. Então, é isso que o Direitos Humanos te dá. Ele te dá um conhecimento que, não, Débora, não é aqui. Se hoje a pessoa está em situação de rua, vamos tentar entender o porquê ela chegou aqui, porque ninguém quer ser uma pessoa em situação de rua. As pessoas não nascem na rua, né? As pessoas têm uma história, têm mãe, têm pai, né? Elas não nascem marginais, elas não nascem, tudo tem uma história, elas têm um porquê, elas têm uma coisa antiga que levam elas a viverem isso. E os direitos humanos me dá essa abertura, me dá essa amplitude de enxergar você com a sua história. E não você sendo mais um número entre os 50 que eu cuido ali, entendeu? Nossa, Débora, o que você está falando é incrível e nos remete a essa situação que a gente vê quase todos os dias, que é do machismo estrutural, do racismo estrutural. Exato. E você tocou numa situação onde a gente vê pessoas sem conhecimento dando opiniões assim. Exemplo, você citou a questão dos moradores de rua. As pessoas, quando você fala assim, problema dos moradores de rua, como resolver? As pessoas, tem que colocar todo mundo no ônibus e tirar eles daqui. Mas essas pessoas estão dando essa opinião sem o menor conhecimento de que se a pessoa está ali na rua, tem uma história por trás disso. Né? E você entender a história dessa pessoa pode te ajudar a tirar essa pessoa dessa situação. Exatamente, porque não é fácil, Thiago, a gente, às vezes, lá é uma casa de acolhimento, é uma passagem, tá? Lá eles podem ficar de 3 meses a 6 meses com a gente acolhido. Depois disso, existem outras instituições que eles podem ficar mais um ano, que é o tempo de suporte, porque quando se passa desses 6 meses, essas instituições já fez toda a documentação, fez o benefício, eu já resolvi todo o problema jurídico que ele tem, seja familiar, criminal, né? Lembrando que eu não sou a advogada deles, tá? Até porque não posso, porque como eles são pessoas em situações de rua, hoje ele está comigo, amanhã ele não está mais. Mas eu mando ele de forma totalmente resumida para, né, o Ministério Público, aonde que ele lê ali a minha cartinha, naquilo que tem que ser feito, e resolve prontamente, porque ele pode ser resolvido o problema dele, pode dar continuidade, tanto na minha instituição quanto em qualquer outro lugar. Então, esse é o trabalho, né, para as instituições que têm o suporte jurídico, que não são todos, infelizmente. Mas, automaticamente, é difícil você tirar um morador de rua e tirar dele toda a vivência. Pra gente, às vezes, que tem conhecimento, é difícil a gente terminar uma relação, seja de amizade, seja de relacionamento, e tirar aquele sentimento da noite pro dia. E as pessoas em situações de rua, a mulher vítima de violência, entre outras coisas, também é difícil você tirar isso dela. Então, você tem que dar aquele suporte, um dia de cada vez, e para isso com o conhecimento e não com um ar de julgamento, porque quando você julga, você não ajuda ninguém, né? Você não ajuda ninguém. Quando você entende, você consegue respeitar as dores daquela pessoa. Eu nunca passei por nada daquilo que eles tenham passado, tá? Mas eu consigo tentar entender. E eu tenho a visão de ter que ter o ouvido muito bom para escutar
e tentar entender baseado no que eu já sei, naquilo que já deu certo, mas para aquela pessoa e não padronizar para todos. Nossa, Débora, esse é sem dúvida nenhuma um trabalho que eu sei que é um ofício onde você estuda para poder fazer isso com excelência, mas é quase que um sacerdócio, né? É quase que um chamado, uma vocação, porque é realmente esse olhar humano para outro ser humano, né? Sem julgamento. E, Débora, você que está imersa nesse mundo e ajudando essas pessoas, você consegue, sem assim, a necessidade de ser uma estatística, mas você tem uma noção de quais são os principais motivos que levam uma pessoa a estar numa situação de rua? Se é a drogadição, se é o divórcio, qual que é o principal motivo dessas pessoas chegarem nessa situação, já que você conversa com todos eles? Olha, Thiago, sem sombra de dúvida, o principal é o financeiro, tá? O financeiro é a primeira coisa que leva, porque às vezes aquela pessoa que estava em situação de rua, ele trabalhava, ele tinha uma família, ele tinha filhos, e aí aconteceu dele perder o emprego, ele se vê numa situação psicológica muito abalado, e aí com a falta do financeiro, a gente não consegue ter maturidade de pensar em algumas situações, de como sair daquilo, e aí automaticamente a gente se vê os nossos, que são as pessoas que a gente ama passando necessidade, passando fome, e aí eles acometem fazer coisas que não dá certo. Por quê? Porque eles não estão com raciocínio legal. E aí ele tenta um trabalho, tenta o outro e não consegue, aí tenta pedir ajuda para a família também não quer acolher, né, por diversos fatores, enfim. E aí quando ele se vê na rua. As pessoas têm que entender que nem todas as pessoas que estão na rua, eles foram para lá por conta que têm problemas de dependência química ou problema de alcoolismo. Na realidade, a situação faz eles se tornarem isso, por quê? Porque é o escape que eles se tornam, tá? A cada 10 pessoas que vão para a rua, né, porque teve que pedir comida uma vez, teve que pedir comida 2 vezes, e aí ele conhecia alguém, e esse alguém fala, dorme aqui com a gente hoje. E aí quando ele se vê, tá naquela situação de fato, né? E aí essa pessoa fala, olha, bebe isso que vai te esquentar numa noite muito fria, bebe isso, e aí ele vai bebendo e daquilo ele faz o seu único meio de sobrevivência, né? Mas, assim, o princípio de tudo é o financeiro que faz ele levar ali. Depois do financeiro é o problema psicológico, né? É a relação familiar, né? Que acaba trazendo ele para pessoas que vai apoiar ele sem saber da história dele. E aí ele procura sempre uma pessoa que apoia, que é aquela pessoa que supostamente está pior do que ele, vai apoiar ele. Não, é isso mesmo, vem pra cá. E aí quando ele se vê, ele está mais uma pessoa em situação de rua, em uma situação que ele não se enxerga. Porque lá na Santa Dulce, na Santa Terezinha, eu me deparei com vários antigos empresários. Pessoas que tinham, eles falam, doutora, eu tinha várias empresas, eu tive vários funcionários. E você vai puxar Atmos. Exatamente, sabe? Pessoas ali que o benefício era acima de 3 mil reais, tá cheio de empréstimo, tá cheio de dívidas, tá cheio de coisas que acabaram aparecendo na situação de rua, né? Então, eu acho que quando a gente olhar para o próximo, assim, a gente tem que tentar enxergar o outro lado, né? Teve um caso lá que era um morador que ele tava tudo perfeito, assim, na vida dele. E aí foi a esposa e os 3 filhos numa festinha, e de repente aconteceu um acidente, nesse acidente morreu toda a família dele, aí ele caiu em depressão, entrou na bebida, perdeu o emprego e de repente foi parar numa casa de acolhimento, isso antes de ter ficado 2, 3 anos na rua, porque teve essa fatalidade. Então, cada história é uma história, não tem como, mas o principal é a situação financeira, é a dificuldade de ter um novo meio de trabalho, né? Acabou não estudando por contas pessoais. Então, o principal hoje mesmo é o financeiro. Nossa, Débora, e você contando essas histórias e tendo contato com tantas pessoas, ajudando tantas pessoas, como que fica... Porque, assim, você faz um atendimento jurídico, um acolhimento administrativo jurídico ali,
mas por você ouvir essas pessoas e você dar conselhos, você também está ali numa questão psicológica. Eu queria saber como fica o seu psicológico, como que você cuida de você nessa situação, como é voltar para casa depois dessa imersão na vida de pessoas que estão sofrendo tanto. Então, Thiago, pra mim no começo foi muito difícil, tá? Os 2 primeiros meses, quando eu entrei no CRAS, não era nem na casa de acolhimento, eu acho que eu chorei os 2 primeiros meses, assim. Porque eu achava, de verdade, que eu era a pessoa mais sensível da comunidade, né? E quando eu via senhoras, famílias, jovens, né? Porque tem crianças que elas nascem sem oportunidade. Eu, por mais que nasci numa família simples, eu nasci com oportunidade. Meu pai era uma pessoa simples, sem estudo, mas na época antiga lá ele conseguiu entrar na prefeitura. Minha mãe, mesmo, né, tendo a história dela, né, ela foi faxineira há muitos anos, depois ela resolveu estudar, casada com meu pai, que apoiou muito, né, e aí ela acabou estudando, fazendo biomedicina, conseguiu passar no concurso do HC, e para eles priorizavam muito os estudos. Então, eu nasci uma criança com oportunidade. Eu posso te dizer isso com muita segurança. Mas quando eu vejo uma jovem, uma menina ali de 8, 9, 10 anos, numa comunidade que nasceu sem oportunidade porque os pais não estudaram, a avó não estudou, então ela vai ter de herança fazer o mesmo que as outras pessoas, não que, pelo amor de Deus, assim, que tem alguns trabalhos que eles são mais simples, né? E não que não tira a dignidade dessas Sim, são pessoas. trabalhos dignos. Exatamente. Mas, assim, é uma oportunidade que uma menina de 15, 16 anos, 17 anos poderia estar estudando e poderia estar vivendo o seu sonho. E não um sonho, uma hierarquia, não um sonho, né, de uma herança familiar, porque, não, essa menina tem que estudar, porque ela tem que me ajudar dentro de casa, né? Então, assim, no começo para mim foi muito difícil. Mas eu sou uma menina de muita fé, né? Eu sou uma pessoa que, além de ser muito cristã, né? Eu tento todos os dias, alimentar a minha existência de ser da além de cristã e ser uma discípula de Deus. Que tem uma grande diferença, né? Porque você ser cristã é você também acreditar em Deus, você praticar o bem para si, não fazendo nada que prejudique o próximo. Mas eu tento todos os dias ser uma discípula, que é ter ação e omissão na minha vida pelo próximo. Então, como eu me identifiquei, eu consegui, graças a Deus, identificar que eu tenho, né, essa necessidade em mim de fazer pelo próximo todos os dias um pouquinho, eu consegui enxergar que se eu não estiver bem, eu não ajudo mais ninguém. Pois é. No começo eu me abalava muito. E aí no dia seguinte eu ia trabalhar. Destruída. E aí eu não conseguia pensar como em ajudar o próximo. Só que aí eu não estava me ajudando, não estava ajudando ninguém na minha casa e também não estava ajudando o próximo. Então eu me desviei. E quando eu percebi que fazendo isso não era legal, porque eu estava fugindo do meu propósito, eu consegui me blindar com a fé, né? Porque eu acho que todo mundo tem que ter alguma coisa que te leve de volta pro caminho, porque todo mundo se perde, tá? Sim. Eu mesmo indo na igreja todos os domingos, às vezes eu me perco ali, às vezes sendo contaminada pelas coisas do mundo. E aí eu falo muito que o que me traz de volta pro meu caminho é a minha fé. E aí foi a minha fé que falou, filha, eu preciso de você. E para eu conseguir você fazer o que eu preciso, você tem que ter o seu limite. E aí eu comecei a me limitar, porque eu quero ajudar muita gente, só que eu tenho que respeitar o meu limite. Os meus sentimentos, os meus prazos, eu tenho que respeitar o meu tempo também em estar com a minha mãe, em estar com o meu lazer, em fazer as coisas que eu gosto, porque são essas coisas que vão me ajudar no dia seguinte eu continuar ajudando. É claro que a minha prioridade é ajudar as pessoas também. Por isso que eu tento todos os dias não deixar nada me contaminar ao ponto de eu não estar, o meu melhor momento, estar no meu melhor dia para a próxima pessoa. Mas eu sempre busco estar dentro do meu limite. Eu consigo fazer hoje isso por essa pessoa. Amanhã eu vou tentar mais um pouquinho. Amanhã eu vou tentar mais um pouquinho, mas sempre estando dentro do meu limite. Não se cobrar indevidamente, né? Essa gestão da sua consciência, essa gestão do seu tempo, eu imagino que deve entrar dentro
deve entrar do seu trabalho do dia a dia, né? Mais do que entender de todas as leis, todos os benefícios, todos os mecanismos, você precisa se entender para que você esteja apta para fazer o bem para outras pessoas. Eu tento, viu? Porque de vez em quando eu tô sendo puxada de orelha, falando, minha filha, ele fala, você tem que, né, você tem que pensar em você também, porque por mais que essa teoria é muito bonita... mas colocar em prática é difícil. Porque o nosso coração fala muito alto, Sim. e as pessoas, elas me marcam 24 horas na minha rede social, doutora, tem mais uma pessoa, doutora, você consegue, sabe? Mas eu tento, às vezes, falar, Senhor, me ajuda, porque eu preciso de dormir, eu preciso de um passinho de cada vez. Mas não é fácil, mas a gente tem que respeitar o nosso limite, porque senão a gente não ajuda mais ninguém, viu, Thiago? Nossa, Débora, antes, inclusive, de você falar um pouco mais, queria compartilhar uma história com você. Você contando toda essa sua experiência, eu me lembrei de uma que eu tive. Eu fui para o Voluntários do Sertão, né, que é um trabalho que é um mutirão de médicos que saem aqui de Ribeirão, da região. Vamos sempre para o Nordeste, né, para um lugar na Bahia, e escolhem lá uma cidade, uma região que também é desassistida de serviço público, de atendimento, onde as pessoas estão em situação de vulnerabilidade. E os médicos ficam lá 7 dias, eu fiquei 7 porque eu vou antes para descobrir quem são os personagens legais para contar a história e fazer um documentário, né, sobre essa passagem do Voluntários do Sertão lá. E você falando, né, desse impacto que você tem quando ouve essas histórias, está com essas pessoas, eu fiquei 10 dias, eu chorei todos os dias, porque por mais que eu também tive toda a minha infância e juventude na periferia, ali no Marinsec, Geraldo de Carvalho, do lado do Jandaia ali, passei toda a minha infância e juventude ali, e ali você tem favela, você tem a comunidade, enfim, mas eu não tinha visto miséria tão de perto, mas uma miséria muito diferente da nossa miséria daqui, né? Caramba! Porque, sei lá, na miséria daqui a pessoa está numa situação de... Inclusive, você me lembrou de uma coisa interessante. Aqui a gente tem as pessoas que chegam num nível de vulnerabilidade em estar em situação de rua. Lá não tem como você estar em situação de rua, porque não tem para quem você pedir, né? Então, assim, as pessoas passam fome mesmo, elas não têm água, serviço público, não tem os benefícios, não chegam, e aí vão advogados lá e fazem as uniões estáveis, fazem a documentação, os benefícios para essas pessoas, e eu chorei todos os dias, mas é daí que eu quero tirar a minha próxima pergunta para você. Não tem como uma pessoa, parece clichê falar isso, né? Mas não tem como uma pessoa passar por uma experiência como essa que eu passei e voltar a mesma pessoa. Não. Você olha a sua vida, você começa a valorizar as suas pequenas conquistas, o fato de você poder escolher aonde você vai almoçar é uma coisa que parece que entra no seu automático, e você fala, mas tem gente que está 3 dias sem comer. Eu entrei na casa de pessoas que não tinha nada na geladeira delas, ela vendeu o botijão de gás para pagar a conta de energia, mas aí a conta de energia já tinha cortado também, e ela só tinha arroz, e ela cozinhava numa fogueirinha, o arroz só puro, né, para poder comer. Como que a Débora é um ser humano, como que é o ser humano Débora depois dessa imersão nesse universo que você começou a atuar nesses últimos anos? Então, essa área de ação social já me chamava muita atenção, né? Eu frequento a Igreja Voz, e lá eu também já praticava ação social já há muito falar tempo. Nisso, um abraço pra galera. Jojo, o pessoal lá, o pastor, a galera, um abraço para vocês aí da Igreja Voz. Exatamente. E aí eu percebi que eu tinha muita facilidade para falar com pessoas, né, de vulnerabilidade totalmente baixa. Eu percebia isso porque em todos os momentos da minha vida, desde ter mais nova, né, eu conseguia chegar na pessoa e transmitir a minha missão. Mas é claro que muda, porque depois que eu perdi meu pai, que foi no meados de 2018, 2019, que ele morreu de câncer, morreu assim, né, graças a Deus, consegui viver tudo que eu gostaria de ter vivido com ele, né, mas assim, depois que eu perdi meu pai, teve a pandemia, depois da pandemia eu cheguei a ter uma certa crise de ansiedade por tudo que vinha acontecendo, porque era muita gente falecendo, era muita gente morrendo. Eu não perdi ninguém na pandemia, mas eu tinha esse lance de sentir pelas outras pessoas. Eu te entendo perfeitamente. E aí eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E aí eu peguei e falei assim, gente, não sei o que eu vou fazer, porque eu tava com medo de ficar doente, tudo mais. E quando eu entrei
para trabalhar para pessoas de vulnerabilidade baixa, eu percebo que é a nossa salvação. Por isso que eu sempre falo na minha rede social que ajudar o próximo não salva a pessoa, salva a si mesmo. Porque você descobre um mundo lá fora que tá tão triste que você se torna grato. E a sua gratidão te leva para um nível espiritual, te leva para uma fase da sua vida que você não se permite mais sofrer por algumas coisas. E é isso hoje. Por mais que eu sou um ser humano, por mais que eu também sofro por algumas coisas tristes acontecem na minha vida, né? Eu acho que eu mereço muito mais em algumas circunstâncias, mas é tudo um processo. E quando você vê que existem pessoas, né, que nem tiveram a oportunidade que eu tive, eu me torno uma pessoa muito grata. E a gratidão te transforma. Então, você não consegue ser a mesma pessoa. Não consegue deixar de ter empatia em todas as situações. Por mais que eu ame trabalhar com idosos, né? Eu amo trabalhar com pessoas em situações de rua, né? Eu tenho um olhar, assim, muito carinhoso. É claro que, pelo fato de eu ter a minha mãe dentro de casa e tudo que eu quero para ela, eu quero para todas as idosas, né? Mas eu consigo ter um olhar, né, de carinho pelas crianças, pelos jovens, né? E eu consigo também querer para todas as pessoas o mínimo que eu tive. Porque se eles conseguissem ter o que eu tive, que não foi nada perto de... Eu tenho certeza que a história deles seria diferente. Então, tem algumas pessoas que a gente não consegue mudar, tá? Porque já tá muito enraizada. Mas a gente consegue mudar a próxima geração dela. Sim. Que é o filho, as pessoas que ela tem contato próximo, porque a gente se contamina muito fácil, né? Mas trabalhar com ação social, trabalhar com pessoas que dependem de você, te traz alegria e te traz felicidade. Te traz alegria porque você vê o quanto você é necessária no mundo, o quanto sua vida é importante, né? O quanto você faz a diferença na vida do próximo e trazer felicidade pro próximo, não existe satisfação melhor, não tem um honorário melhor para mim, que é falar, doutora, hoje eu tô assim por você. Gente, eu recebi já como honorários uma manga de uma idosa que eu consegui um benefício para ela e era lá dentro da instituição e ela não tinha obrigação porque, né, eu recebo e ela simplesmente falou, doutor, eu lembrei dessa manga tão bonita, tão cheirosa e eu tinha que dar para você, sabe? Então você percebe que no seu pequenininho tempo ela pensou em você e não numa instituição como todo, quem tá pagando a comida, em todas as coisas. Então, assim, você transforma a sua vida. E todo mundo tem tempo para todo mundo. Você só tem que saber quem são as suas prioridades. E quando você se coloca como prioridade, você coloca as outras pessoas como prioridade. Porque ajudar o próximo é ajudar a si mesmo. Acho que a verdadeira religião está aí, né? A verdadeira religião é essa. E aí, Débora, caminhando para o final do nosso bate-papo, você citou um princípio que eu amo, que é, dentro do princípio ativo, que é o nome desse projeto, que é a gratidão. Né? Que a gratidão, ela abre portas, né? A gratidão, ela destrava áreas da nossa vida, né? Áreas psicológicas, áreas espirituais, inclusive financeiras, né? Quando eu penso que quando você é grato pelo que você tem, seja aquilo muito ou pouco, o mais vem, né? O mais sempre vem. Mas você tocou no assunto que talvez seja o nosso último tópico da nossa conversa, que é sobre a sensibilidade. Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a sensibilidade ela é julgada como uma fraqueza, né? Você falou que quando você via as pessoas morrendo, você não perdeu nada, ninguém na Covid, mas você sofria pela dor dos outros. Você consegue absorver isso, né? E isso é sensibilidade. Eu costumo dizer que eu passo muito por uma situação parecida, que a sensibilidade ela é uma das minhas maiores qualidades, mas ela também é uma das minhas maiores vulnerabilidades. Né? Porque eu consigo ser sensível ao ponto de sentar com o cliente, bater um papo sobre o projeto de vida dele, e sem ele contar tudo, eu já consegui entender onde ele quer chegar. E isso é a sensibilidade que faz. Né? Você produzir algo que você consegue emocionar as pessoas. Então, essa sensibilidade é importante para mim no meu trabalho. Mas ela também é um gatilho que me faz sofrer bastante em situações que às vezes não são nem comigo. Então, como que você enxerga essa sociedade que julga a sensibilidade como fraqueza e não como uma qualidade
que é o exemplo que você deu aqui hoje? Eu acho que as pessoas hoje, elas estão bastante doentes, né? E com isso, elas se permitem contaminar pelo julgamento de outras pessoas. Quando você se conhece muito bem, você também conhece as suas fraquezas. E você tem que trabalhar suas fraquezas, que elas se tornem algo positivo para você. Porque tem algumas fraquezas, como você mesmo disse, a sensibilidade, como uma forma boa e ruim, ela é boa para você porque você consegue captar aquilo que você está dizendo com seu cliente ou com seu amigo e conseguir ajudar. E ela se torna ruim porque você está preocupado com o julgamento de outras pessoas, como elas vão se sentir perto de você. Mas quando você se conhece, o julgamento alheio não faz a menor diferença, porque você é o que é, está no seu coração. E você é o que é baseado naquilo que você faz e não naquilo que as pessoas falam. Então, quando as pessoas vêm fazer algum tipo de julgamento de mim ou para mim, né, eu sempre analiso quem eu sou. Eu sou essa pessoa? Se eu não for essa pessoa, eu simplesmente falo, esse comportamento, essa fala é de você, não para mim. Porque eu sou aquilo que eu pratico todos os dias, aquilo que eu alimento todos os dias, aquilo que eu quero ser todos os dias. A sua opinião é importante para você. Então guarde para você, porque é uma coisa que não te abala. Mas isso quando você sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, a terceira pessoa não te influencia. E aí você consegue todos os dias ser mais um pouquinho. Mas é claro que eu consigo descobrir quem eu sou todos os dias com a minha fé, né? Para mim, a minha religião é o que me alimenta todos os dias, assim. Todos os dias, em todos os momentos, ela me deixa se tornar cada vez mais e melhor, porque em todas as situações na minha vida, nas coisas positivas e nas coisas negativas, a minha fé fala, minha filha, vai, porque eu tô cuidando de você. E aí, a terceira pessoa, tá tudo bem. Não faz diferença nenhuma. Tá tudo bem. Débora, que incrível te conhecer melhor, né? Porque uma coisa é te ver nos eventos, bater um papo rapidinho e tal, e outra coisa é realmente essa troca que a gente teve aqui, conhecer mais a sua história, do seu trabalho. Eu saio daqui inspirado, e eu imagino quem está assistindo a gente também, inspirado não necessariamente na área do direito, mas a ser uma pessoa melhor a cada dia, baseado nas histórias que você contou, na sua experiência de vida. E Débora, quem quer conhecer melhor o seu trabalho, você disse que muita gente te marca ali nas mídias sociais. Tudo bem a gente divulgar aqui seu Instagram? Pode divulgar sim meu Instagram. Quem quiser tirar algumas informações sobre os benefícios assistenciais, né, Bolsa Família, BPC. Põe na tela, produção. Exatamente. Eu dou muita informação até mesmo para os meus acolhidos, né, como é a forma mais correta de recolher INSS, porque eu faço eles voltarem a recolher, porque eles estão recebendo benefício, né, porque nada mais seguro do que estar ali garantido seus direitos. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, eu me coloco à disposição para todos vocês e agradeço, né, esse espaço, agradeço a oportunidade. Eu espero que eu consiga tocar a vida de algumas pessoas, porque o meu objetivo é esse, tocar a vida do próximo ao ponto dele querer ser melhor do que ontem. E não melhor que ninguém, sempre melhor do que ontem. Olha, é coincidência ou não sei quem acredita em coincidência, mas a minha tatuagem aqui, todo dia é possível ser melhor que ontem. É isso. Justamente, e é virada para mim, para que eu olhe todos os dias que hoje eu posso ser um ser humano melhor do que eu fui ontem. Sim. Né? E, Débora, obrigado demais por você ter vindo, batido esse papo aqui com a gente. E você que gostou desse assunto, você que se interessou pela área de atuação da Débora, você que gostaria de ser voluntário ou ajudar nessas campanhas que a Débora faz para essas instituições também, acompanhe ali as mídias sociais da Débora e continue acompanhando os nossos podcasts, porque a gente sempre vai receber gente aqui que tem história legal para contar, que atuam aí, profissionalmente ou socialmente em algumas áreas e colocam em prática princípios que mudam a vida dessas pessoas e daqueles que o rodeiam, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.